força de trabalho em empresas e também ligado em grande medida à transformação e evolução digital das mesmas. O meu nome é Pedro Moura, sou um dos responsáveis da Learning Jobs Future Works por esta área, incluindo isto e a parte também de marketing. Nós vamos fazer a sessão, em princípio, em português. Estou a ouvir um bocado de eco. Estavam a ouvir eco também, desculpem. Pedro? Ok, acho que agora já... Conseguem ouvir-me bem, desculpem. Sim, mas o meu eco continua. Não sei se estão todos com fones ou se está alguém sem fones, que às vezes pode ter a ver com isso. Quem está sem fones pode estar a fazer com que o som que sai do micro entre nas colunas. Sim. Bom, mas agora não está a acontecer, vamos ver se evitamos isto então. Bom, desculpem as dificuldades técnicas, vamos começar. Portanto, recomeçar para quem chegou agora. O meu nome é Pedro Moura, sou um dos responsáveis da Future Works e de Learning Jobs pelas nossas ofertas na área de requalificação profissional tecnológica, muito focada na parte de evolução e transformação digital. Temos aqui também o David Batista, da Galp, portanto, um dos responsáveis pela parte de Digital Cultural Transformation. Temos também a Sofia Freire, que é a Head da Santander Universidades de Portugal, e a Monique Martins, que é responsável pelo campus de Lisboa da Aeronec, um bootcamp de formação. Portanto, o objetivo hoje é termos uma conversa à volta deste tema da transformação digital, sobretudo focado na componente de como criar campeões digitais internos para ajudar a essa mesma transformação digital. Portanto, o objetivo é termos aqui uma conversa que seja interativa, vamos seguir alguns tópicos, quereremos também no fim abrir ao público algumas questões para poder haver também alguma participação de toda a gente. Eu só para lançar um modo, portanto, nestes temas da transformação digital e da evolução digital, muito ligada à requalificação, há muitas estratégias. Há uma estratégia, por um lado, que foi das primeiras a serem seguidas já há muitos anos, que é a estratégia de top-down, ou seja, alguém no topo da organização diz vamos fazer inovação e criam-se departamentos de inovação, muitas vezes de alguma forma escondidos do resto da organização, e depois espera-se que das cabeças brilhantes desse departamento saiam coisas que vão ter um impacto na organização. Isso muitas vezes teve como resultado haver um desligar entre esses departamentos de inovação e depois a inovação real que se faz com impacto nos vários processos e áreas de negócio. Tentou-se muitas vezes também contratar serviços externos de inovação, chamados os consultores. Eu trabalhei muito tempo em grandes empresas como a Nova Base e muitas vezes o problema é que a organização delegava de alguma forma o problema da inovação no ator externo, mas mais uma vez a ligação entre essa inovação e depois a realidade das organizações deixava muito a desejar e os resultados ficavam abaixo do necessário. Há em outros casos em que muitas vezes as organizações confundem a inovação com dizer que se está a fazer inovação. Inclusive, é curioso, mas muitas empresas têm muitas vezes a parte da inovação, até por vezes ligadas hoje em dia ao ecossistema das startups em Portugal, e são os departamentos de marketing a gerir esses projetos de inovação, o que muitas vezes, mais uma vez, leva a que não haja uma comunicação ou uma transposição das coisas boas que podem vir daí para a realidade da organização. Uma das tendências que se tem vindo a consolidar nos últimos anos é precisamente o tentar fazer uma organização da inovação que seja mais, passa a redundância, orgânica. Ou seja, tentar disseminar de alguma forma os chamados campeões da transformação ou da evolução digital, requalificando-os se necessário, não estar só a inovação focada em pessoas ligadas à tecnologia, mas tentar também trazer pessoas que tenham mais conhecimento das várias áreas e processos de negócio para conseguirem agir como agentes de mudança, como catalisadores, como agregadores, inclusive, e transpositores dessa mesma inovação para a realidade. Ou seja, é uma inovação mais feita no próprio contexto vivo das organizações, não tanto algo que é feito num laboratório e que depois se tenta transpor quase como um comprimido para as organizações. E a nossa lógica, a lógica da nossa sessão hoje passa muito precisamente por esta última tendência, pela questão de como conseguir de alguma forma ultrapassar estes desafios da transição da evolução digital através da criação de uma espécie de um corpo
de agentes, de campeões de inovação digital dentro das organizações. Portanto, eu se calhar começava aqui pelo David, que eu sei que nós estamos a trabalhar com eles e que estão prestes a começar um destes projetos. Se isto que eu disse é algo que tem ressonância para a realidade da Galp, quais é que são os principais desafios que vocês veem neste momento do ponto de vista deste objetivo, um bocado às vezes napoleónico da inovação, da transformação digital? Obrigado pela introdução e acho que já disseste muito. De facto, os desafios que apontas e os erros típicos são aqueles que nos levaram a apostar num programa deste tipo. Aquilo que eu posso acrescentar é aquilo que disseste, que faz muito sentido para nós. Nós estamos a apostar num programa muito concreto. Ou seja, para além de nós queremos fazer essa cross-fertilization, no fundo, contornar aquilo que é o desafio da abordagem top-down e as falhas que tem, ou da abordagem externa, em que vamos procurar um bocadinho fazer o digital de fora para dentro, quando talvez a estratégia mais acertada seja exatamente a contrária. Conseguimos ter uma cultura digital intrínseca à nossa organização, para que as nossas pessoas, quando pensam em negócio, quando pensam em processo, quando pensam em optimização, quando pensam no dia-a-dia, pensem com base numa matriz digital. Nós queremos que este programa de Champions seja algo muito concreto e queremos que eles tenham missões muito palpáveis e eventualmente mensuráveis nessa linha. Portanto, eu diria que sim, faz todo o sentido aquilo que disseste. A componente que nós estamos a tentar acrescentar é essa componente objetiva que entrega, que estes Champions tenham uma entrega efetiva à nossa organização. Posso dar alguns exemplos concretos dessas entregas, por exemplo, para tentar ser também eu concreto naquilo que estou a dizer. Por exemplo, para nós, está em cima da nossa agenda, é fundamental o tema da implementação dos RPAs, portanto, da automação. Fazer em mute. Deve ter havido algum problema na tua rede. Mas continua, por favor. Desculpa. Portanto, nós queremos que esses Champions contribuam imenso para aquilo que é o projeto, para o processo de automação e robotização dos processos que não precisam de julgamento humano na empresa, e portanto queremos que todos aqueles processos que não implicam esse julgamento sejam automatizados e robotizados e que libertem espaço para que as nossas pessoas assumam tarefas de maior valor acrescentado, em que o humano acrescenta mais valor. Temos lógicas de peer-to-peer de learning, de formação de transmissão de conhecimento, e portanto temos já montadas várias ferramentas que o permitem fazer. Temos que essas pessoas também liderem pelo exemplo, não é? Que consigam mostrar às demais, e vamos aqui num contexto que a Galp não é uma empresa que nasceu no digital, a Galp tem um passado, um legacy, que não tem nada a ver com o digital. E, portanto, claro que temos neste momento uma componente de muitas pessoas que são nativos digitais, e eu nem acho que os nativos digitais sejam por si só pessoas preparadas para o mundo digital, por vezes são pessoas que têm um conjunto de competências e uma apetência para se envolverem com esse mundo, se calhar diferente, de outras que vieram de um passado menos digital, mas que também têm que perceber, digamos, entregar à empresa esse valor. E, portanto, esta ideia de liderar pelo exemplo é um pouco tentar mostrar a essas pessoas como é que o digital agrega valor e não é um risco. Exato. É um bocadinho esta a nossa abordagem. Ok. Se calhar agora passava aqui para a Monique. Monique, vocês do outro lado da barreira, ou seja, do lado da barreira das pessoas que estão a ajudar as empresas efetivamente a fazer esta transição, a fazer esta requalificação de campeões digitais para os ajudar neste caminho. Qual é que é a vossa visão, a vossa experiência do lado das empresas? Porque é que as empresas vos procuram, por exemplo, para tentar fazer essa parte de qualificação técnica, de dar conhecimentos mais digitais que nos permitam depois criar estes campeões que possam trazer uma mudança, uma diferença para a empresa? Claro, para dar um bocado de contexto, acho que para explicar melhor isso, nós cá em Portugal formamos já 370 alunos
desse 370, 67% fizeram uma mudança de carreira, ou seja, vieram mesmo ou dessa parte de reskilling completo ou então upskilling. Então, realmente, há muitas pessoas que estão à procura disso, nem sempre têm essa oportunidade dentro da empresa e aí acabam por escolher sair da empresa, fazer a formação e ir para outra. Então, o risco que a empresa perde aqui por não ter esses campeões internos é grande, não é? Para além disso, a grande maioria das pessoas, que nós não contamos às vezes, é que o mais importante aqui não é só as qualificações técnicas, mas também as soft skills. Então, podemos muitas vezes, por exemplo, nós temos muitos alunos do curso de Data que vêm de Economia e de Finanças, mas não têm aquele cariz técnico de trabalhar com uma visualização de dados, trabalhar com Python, por exemplo, ou trabalhar com uma visualização como o Tableau. Mas tem toda a parte de soft skills e toda aquela parte importante e todo aquele conhecimento da parte económica e da parte financeira. Muitas vezes, enquanto nós só temos pessoas técnicas que talvez não consigam perceber exatamente o produto que as empresas trabalham, aqui nós podemos ter um conjunto entre essas soft skills, esses conhecimentos e esse background antigo, não é? Que a pessoa tinha antes dessa transformação digital, mas a parte técnica. Então aqui as empresas nos procuram justamente para isso. Primeiro, ou para suprir os seus problemas em relação à contratação, então querem contratar profissionais específicos, mas não conseguem ter um pool de candidatos suficientes para aquela área, ou então querem também dar, e essa é a melhor parte na verdade, não é? Querem dar chance às pessoas que estão mesmo já in-house e querem fazer essa mudança e também ajudar as pessoas a crescer. É incrível que muitas vezes é muito fácil falar que queremos contratar um campeão digital, não é? Acho que todas as empresas querem contratar a pessoa perfeita, a pessoa mais técnica, com as melhores soft skills. Mas são poucas empresas que ainda investem em criar esse campeão. E que investem em criar uma pessoa que vai ser super grata à empresa, vai estar a vestir a camisola da empresa e vai trabalhar com essa inovação dentro da empresa. Então isso é uma coisa muito importante. Já agora, há aqui uma coisa que o David também referiu, que é as organizações, nomeadamente organizações grandes, como por exemplo a Galp, que é uma mega empresa no contexto português, tem muita gente que, podendo não ter de competências tecnológicas, mas tem o conhecimento não só processual da empresa, mas também organizacional e cultural. Que, portanto, uma pessoa que venha de fora com formação técnica vai ter muito mais dificuldade em conhecer os cantos à casa, digamos assim, do que alguém que já está dentro da casa. E essa assunção de responsabilidade por parte das empresas, que estão cada vez mais a tê-la, de tentar efetivamente perceber, ok, como é que eu aproveito o capital humano que já tenho dentro da organização, consigo requalificá-lo tecnológica, digitalmente, e muitas vezes estamos a falar, as pessoas não têm todas de vir a ser programadores, por exemplo, como o David estava a dizer na parte da robotização, muitas vezes um campeão digital pode ser alguém que simplesmente consiga perceber quais é que são os building blocks básicos de robotização para conseguir conceptualizar um projeto que depois possa ser até desenvolvido por uma outra parte, mas que consiga ligar negócio a essa parte mais tecnológica e identificar essas oportunidades de melhoria, não é? Portanto, eu acho que é muito interessante essa responsabilização que as empresas estão progressivamente a ter, no sentido da requalificação interna das pessoas, quer do ponto de vista tecnológico para serem pessoas de developers, quer mesmo pessoas que se calhar não têm de ir tão a fundo na parte da programação, por exemplo, mas que conseguem ligar o negócio à tecnologia e identificar essas oportunidades. Eu acho que é realmente muito importante. Se calhar agora passava aqui para a Sofia. Sofia, aqui enquanto responsável pela parte do Santander Universidades em Portugal, que é uma organização que na prática tem ligação a todo o ecossistema universitário. Eu lembro-me que eu quando acabei o curso em 2000, já nós estávamos na altura a falar com o Santander Universidades, que tinham entrado há uns anos, e houve um investimento muito, muito forte e reconhecido, que já vinha do portal Universia, de experiências de fora, não é? Há ali um grande histórico, mas como é que vocês dentro da vossa organização, neste caso específico mais, não necessariamente só da parte das universidades, mas também do banco como um todo, olham para esta temática da evolução digital, da requalificação digital, desta lógica de ter campeões que possam ajudar efetivamente a aumentar aqui a competitividade da empresa? Ou seja, e a Sofia aqui está numa posição privilegiada por ter ligação às universidades e à empresa, não é? Sabe. Bom dia, antes de mais. Está aqui a minha sueca. Eu acho que o upskilling, não sei se algum microfone está a fazer interferência com o meu, mas está terrível.
Eu acho que a formação deve ser feita em contínuo. Não sei o que é que vou fazer. Pedro, isto está muito mal em termos de som. Pois está. Espera aí. Alguma coisa está aqui a fazer muito Estranho. Pedro Saraiva, dá-me ajuda, por favor. Estás aí no background. O que é que tu aconselhas aqui? Não sei se a Sofia consegue colocar uns fones. Consigo. Tu dê-me só um minuto. Eu vou ter que ir buscar os fones. Ok. Então, pedimos desculpa a todos, mas estas coisas infelizmente acontecem. Depois estava aqui alguém a surgir para retirar os AirPods, mas eu tinha o microfone desligado, portanto não era muito por aqui. Já agora, lançam um repto às pessoas participantes. Por favor, vão deixando questões que nós mais tarde, ou até no decurso das próprias conversas, vamos integrando também algumas dessas questões no programa. Portanto, por favor, não se acanhem. Isto, o objetivo é mesmo partilhar experiências e conhecimentos entre todos. Quanto mais partilharmos, melhor vamos sair daqui. Ora, Vamos fazer agora um teste. vamos lá. Perfeito. Eu acho que... Eu acho que a formação deve ser feita em contínuo. Portanto, acho que todas as empresas, independente do momento que estamos a viver, acho que devem considerar que um colaborador deve ir ganhando skills ao longo da sua vida profissional, comatando as lacunas. Agora, neste momento, com toda a transformação digital, é necessário um foco muito maior. O que é que nós estamos a notar? Que antigamente no Santander universidades nós optávamos só por focar a aprendizagem nos universitários. Hoje em dia estamos um bocadinho diferentes. Estamos a pensar alargar o âmbito, não só aos universitários, como também a pessoas que já estão na vida ativa. E isso é muito importante, porque posiciona as pessoas que já estão nas empresas a ganharem novos skills para darem resposta às novas necessidades. E, portanto, estamos a fazer muito isso. No Santander, em particular, nós já tínhamos sempre muita formação e isso vai-nos agora, com toda a transformação digital, está-nos a ajudar imenso. Porquê? Porque o conceito de campeão digital no Santander não precisa de exigir efetivamente. Porquê? Porque já existe uma disciplina das pessoas, existe uma liderança muito forte que nos posiciona no modo de conseguir adequar as funções à nova realidade. E nós temos uma força muito forte que é a exigência dos clientes. O motor da nossa instituição é os clientes. A experiência de cliente é crucial. Portanto, ou das duas uma, ou eles puxam por nós e nós seguimos, ou então vamos ficando para trás. Portanto, a cultura da organização teve que preparar as equipes e está pronta para a inovação. A forma de otimização, a forma de trabalhar os dados, as ferramentas para tomar decisão, o próprio marketing digital está completamente incorporado na nossa estrutura e uma forma de comunicar cada vez mais diferente. O modelo de negócio está a ser ajustado e, portanto, as pessoas estão nesse mesmo caminho. Eu diria que o campeão digital é muito importante daquelas empresas cuja componente digital não é assim tão relevante no próprio negócio. Para nós é de facto crucial. Portanto, continuamos a apostar numa formação em contínuo, upskilling para promover as maiores competências das pessoas, mas há uma coisa que eu acho, o próprio colaborador também tem que procurar essa própria formação. Portanto, o upskilling é muito win-win entre a empresa e o colaborador. Portanto, a empresa beneficia do colaborador estar mais eficiente ou mais update à nova tecnologia e o próprio colaborador está mais pronto a responder aos desafios que a empresa lhe está a pôr, fruto da evolução do mercado. O que diz é muito curioso, porque uma das coisas, quer dizer, ao longo pelo menos da minha experiência, vi muitas vezes a formação pela formação, não é? Tem de haver formação. E depois, a formação não é skilling, porque o skilling implica realmente um domínio e uma utilização de um conjunto de técnicas e de conhecimentos para produzir resultados. O learning só por si, ou o training só por si,
É o training, pronto, é bom em si mesmo, é óbvio que é sempre bom conhecer mais, mas no contexto lá está de uma organização convém que haja algum impacto, quer na pessoa, quer no negócio. E muitas vezes, pelo menos daquilo que nós vamos cada vez mais percebendo, não havendo uma parte, primeiro, a formação não é uma coisa, ou o skilling mesmo, o skilling não é uma coisa que acontece só em cursos, é uma coisa que acontece ao longo do tempo, portanto, a cultura de conhecimento adquirido ao longo do tempo, uma pessoa não sabe, vai pesquisar, fala com colegas, ou seja, a formação não formal, digamos assim, é uma componente muito importante, mas mesmo a formação mais formal, ou o skilling mais formal, cada vez mais há estudos que comprovam que fazer-se uma coisa que diz, olha, tu agora vais tirar o curso X ou Y, sem também haver uma proatividade, uma participação das pessoas na definição do próprio percurso formativo, leva a resultados subótimos. Para ser simpático. E esta questão prende-se muito porque, com uma das questões, por exemplo, nos colocam muito quando falamos com empresas então, mas e como é que nós escolhemos os campeões digitais que vamos querer formar? Ou seja, quais são as pessoas, não é? Escolho porquê? Aqueles que têm mais capacidade para perceber digital, aqueles que já são nativos digitais, aqueles que, pelo contrário, não têm nada de digital, mas conhecem a organização como ninguém. E muitas vezes eu acho que estamos aqui a pensar nas pessoas como objetos, não é? Mas as pessoas depois também têm motivações. Também têm elas mesmas desejos de evolução profissional, de não evolução profissional, que também pode acontecer, de realmente transformação a motivações. E aqui eu lançava aqui para o ar, David, começava aqui por ti uma pergunta que é, como é que é feita de alguma forma esta gestão das pessoas relativamente às necessidades que a organização tem? Como é que é feita a identificação, a escolha, o entrosamento das pessoas em todo este processo? O que é que vocês na Galp, quais é que são as experiências que vocês têm aqui? Então, só voltando um bocadinho atrás, Força. na deixa que estavas a deixar daquela formação mais tradicional, mais formal em sala de aula, cada vez claramente, acho que não é novidade para ninguém. Gosto de pensar que nós mandamos pessoas para experiências e menos para formações, porque as experiências depois obrigam-nos a procurar mais e obrigam-nos a aprender a fazer aquilo que nós chamamos de growth mindset, não é? A ter um growth mindset e a procurar mais conhecimento no fundo, aprender a aprender é aquilo em que nós temos apostado muito nos últimos tempos e com parcerias super concretas com, por exemplo, com a Singularity University, que é uma das parcerias mais sólidas que temos e onde conseguimos talvez criar melhor contexto um contexto deste tipo, com a House of Beautiful Business, há um conjunto de parcerias. O próprio Web Summit, o evento, é um evento onde colocamos sempre muitas pessoas da empresa, exatamente para criar esse conceito de experiência e despertar a curiosidade intelectual por estes skills. E, portanto, só pegando essa deixa, achei interessante. Como é que nós selecionamos estas pessoas? O critério nunca é simples e nós tentamos cada vez mais ser democráticos nesta disponibilização de conteúdos às pessoas. Por exemplo, implementámos agora um programa de literacia digital transversal a toda a organização. Todas as pessoas podem participar, todas as pessoas podem consumir os conteúdos. Colocámos alguma lógica de gamificação também para criar uma competitividade interna saudável nesse aspecto. E, portanto, tentamos cada vez mais ser democráticos, porque precisamos que toda a gente tenha este mindset que falava um bocadinho há pouco. Coisas mais concretas, como por exemplo o programa que estamos a fazer convosco, que é um programa de embaixadas digitais, nós estamos a selecionar pessoas muito mais na lógica das soft skills do que das hard skills, um bocadinho daquilo que a Monique estava a referir há pouco. Tem que ser pessoas, no fundo, que gostem de aprender. Tem que ser pessoas que tenham algum impacto e influência na organização, sem desprimor daquelas pessoas que são mais introvertidas e que gostam de trabalhar de forma mais individual, fazem falta à organização também, na sua especificidade, mas procuramos pessoas um bocadinho mais expansivas, que gostem de interagir, que gostem de passar a mensagem, que gostem de ensinar, que gostem de aprender. Pessoas que têm um compromisso para com a organização, claro. No fundo, pessoas que tenham um compromisso que nós consideramos que vão ter compromisso com o projeto como um todo e que tenham este sentido de missão e que percebam que a sua missão, que sejam altruístas nessa missão. Que não pensem na sua individualidade, mas que pensem no impacto que este projeto pode ter para toda a organização. Claro,
não é simples encontrar estas pessoas. Nós temos muitos mecanismos de mapeamento de talento na organização, muito além daquela gestão de desempenho mais tradicional, mais Sim, clássica. sim, sim. Metodologias que são mais holísticas e que nos garantem que, pelo menos, não falhamos redondamente. Vamos falhar? Claro que sim, mas acreditamos muito no critério que utilizamos para selecionar estas pessoas. Portanto, temos que este critério seja cada vez mais aberto, porque queremos que todas as pessoas estejam um pouco na mesma página, com o mesmo set de valores, com o mesmo set de atitudes, comportamentos, para encarar os desafios que o mundo nos traz no dia de hoje. Portanto, claramente o principal critério, lá está, não é pessoas que possam ir muito fundo na parte tecnológica, são pessoas que consigam, com um bocado mais de conhecimento tecnológico, perceber como é que a tecnologia pode ajudar o que elas já conhecem da organização e que depois de alguma forma estejam elas mesmas já mais ligadas à organização para conseguir, quer fazer o rallying, não é? O arranjar, o movimentar os recursos que estão disponíveis, quer depois fazer a transposição da inovação. Excelente. Funcionem como enablers, no fundo. Exato. Monique, vocês recebem muitas pessoas para requalificação tecnológica, não é? E esta questão motivacional, eu penso que deve ser das principais. Eu costumo sempre defender, em tudo o que tem a ver com reskilling e upskilling, que as pessoas perguntam, mas estamos isto para aprender a programar e não sei o que é mais necessário, o que é que não é? Eu digo, acabo sempre a dizer a mesma coisa, é atitude e resiliência. É o principal. Obviamente também, se as pessoas tentam e não gostam, não devem continuar, mas há barreiras a serem quebradas. É como uma pessoa comer uma comida que não gosta, é como eu ensinar o meu filho, não, iscas é bom, não é? Mas é difícil, mas há de lá chegar. Mas imagino que, segundo a vossa experiência, esta questão da motivação, não é? De identificar não só as skills lógicas e analíticas e isso tudo, mas também identificar as motivações, a capacidade, a personalidade de alguma forma, a nível de resiliência, a nível de atitude das pessoas, seja uma parte importante também dos processos de seleção de pessoas para este tipo de requalificações. Pedro, tiraste as palavras, porque na verdade era isso que eu estava a pensar. O David estava a falar e eu estava a falar assim, mas pronto, para mim não há nada que vença a motivação, porque assim, é muito, claro, nós falamos de uma forma ideal, não é? A transformação digital, a inovação, a upskilling, o reskilling. A grande verdade é que isso não acontece por um passo de mágica. É necessário muito trabalho, é necessário muita resiliência, é necessário muita motivação. Quem faz isso tem que ter um objetivo dentro de si para fazer, porque não é fácil. Tens que aprender tudo, tens que aprender tudo do zero. E isso dói um bocado, não é? Aquela coisa que, olha, tão fixe, estou aqui a tentar aprender Python pela primeira vez e não sei o que fazer e estou perdido. E realmente tem que ter, acho que essa é a parte mais importante, porque a motivação e a resiliência é o que fazem um bom profissional. Vamos ser muito sinceros que na verdade é isso. Um bom profissional nada mais é do que um profissional que tem todas as suas skills, mas é um profissional motivado, que consegue se motivar por si mesmo, e também é um profissional resiliente, que não importa o que está a acontecer, vai estar a dar tudo de si. E essa é a mesma pessoa dentro da transformação digital. Nós tivemos, por exemplo, com a Unilever, fizemos uma bolsa interna com alguns participantes, precisamente para a área de data, e foi muito, muito, muito interessante, porque foram pessoas que estavam mesmo super motivadas, aquelas pessoas que queriam mesmo se elevar, e daí está a parte do que a própria Sofia disse, a vontade do funcionário também é super importante. E dentro do curso, quando foram fazer, eles eram as pessoas mais motivadas, porque sentiam mesmo que estavam a ter essa força por lado da empresa, mas também, profissionalmente, viam qual era... viam toda a parte que podiam fazer e como poderiam trabalhar em cima disso, e como poderiam crescer e como poderiam ajudar. Nós temos não só empresas que nos procuram para dar essa formação, mas temos muitos alunos também que trazem a empresa, que vêm para nós e falam, olha, quero fazer, vou ver se eu consigo que a minha empresa me ajude com isso e tudo mais, e vão lá e conseguem, e estão na empresa e estão muito felizes, e é uma mais-valia para a empresa, não é? É uma pessoa que consegue fazer, porque nós também precisamos sair um bocado desse pensamento de que inovação digital é só programação. E inovação digital não é só programação, ela passa por muitas áreas dentro de design, dentro de análise de dados, machine learning, a própria parte de program management, project management, e tudo isso acaba por ser super importante quando nós falamos nesse aspecto de upskilling e reskilling, sem contar que, pronto, a motivação do
funcionário para ficar na empresa também é sempre melhor, não é? Acho que Claro, uma claro. empresa que dá formação também, Tem um impacto na retenção, não é? sim. Muito forte. Claro. Sofia, vocês no Santander, portanto, já tendo aqui uma cultura digital de alguma forma que está relativamente bem enraizada, mas mesmo assim ainda há de haver algumas dificuldades, como naturalmente há sempre nesta questão de como realmente conseguir, por um lado, que as pessoas estejam envolvidas e que sejam as pessoas o mais indicadas possível, por outro lado, como é que se garante que essa aprendizagem, aquilo que é ministrado quando falamos de ações formativas, tem um impacto na organização. Pode falar um bocadinho da experiência do Santander nestas áreas? Está miúdo. Não tem de. Em cima tem o microfone. Não está a falar. Na sua imagem. Mas está. Pedro, podes ajudar aqui? Não sei se consegues retirar a Estou a tentar, sim. Deixa ver. Sofia, retiro você primeiro, só para ver se o controle está do lado dela ou não. Sim. Tem aí na sua imagem por cima um conjunto de ícones e o microfone não está apagado. Tem um traço? Não pode ter, carrega em cima. Não consegue? Que estranho. Eu também estou a carregar e não estou a conseguir. Estou a sexta-feira 13, mas ainda só é quinta-feira. Deixa ver. Espera, está a reconectar-se. Sofia. Ok. Ok. Estamos baixinho. Estão-me a ouvir agora? Sim, perfeitamente. Então, basicamente, no Santander, nós temos feito um processo muito cultural e em termos de comprometimento para a transformação digital. Portanto, a percepção de que precisamos de mudar, há áreas que têm sido críticas, há áreas que exigem mais upskilling, como, por exemplo, analítica e dados, desenho da experiência do cliente, que é super importante, o desenvolvimento de aplicações de mobile, tecnologia do workflow, o business model innovation e, por exemplo, as vendas remotas. Portanto, nós temos que, dentro destas áreas, dotar as pessoas de novas técnicas. Portanto, não é que as pessoas não saibam, as pessoas estavam habituadas a fazer negócio de maneira diferente e nós temos que dotar ferramentas por um lado e habituar a novos processos. Também é fazendo coisas diferentes que obtemos resultados diferentes. Portanto, há aqui, de facto, um misto de cultura da empresa, vontade do colaborador e motivação. Por isso é que uma das características dos potenciais capitais digitais tem que ser pessoas altamente credíveis, com aspecto motivador, a certa altura com um poder de fazer coaching e de facto, talvez um bocadinho um papel de líder informal. Portanto, além de ser passeável, tem que ser fiável, tem que ter um espírito analítico e, portanto, há aqui um misto entre aquilo que é a estrutura e aquilo que é as pessoas, os colaboradores reconhecem outros como os drivers da transformação. Portanto, há tudo um misto. Eu não diria que as coisas são muito compartimentadas entre o campeão digital, os colaboradores que não sabem e a empresa que dota de ferramentas. Eu acho que há um ciclo virtuoso entre as três componentes. Sim, e diga uma coisa, já agora, do ponto de vista, estamos a falar aqui de líderes, portanto, isto tem alguma correlação com níveis de responsabilidade dentro da empresa ou não? Ou é realmente algo que vai a qualquer lado onde estejam estas pessoas, buscar as pessoas que podem realmente ter as características que os possam fazer deles campeões digitais? Já agora estendo também depois a pergunta ao David, porque acho que muitas vezes há a coisa dos campeões têm de ser os diretores ou uma coisa do género, ou os gestores de projeto, e às vezes não é? Não, eu acho que há um compromisso da hierarquia que tem que ser importante e os próprios o top management ou middle high management têm que estar comprometimento com a transformação e com tudo o que é digital e perceber onde é que nós queremos estar, o to be das questões. Depois, obviamente, que há pessoas que têm mais propensão e o que um líder tem que fazer é saber descobrir nas equipes quais são aqueles que têm potenciais para fazer outra coisa. Mas eu diria que isso é uma questão inata a um bom líder, que é descobrir quem é o colaborador que tem potencial para fazer uma coisa diferente. Não é só na tecnologia, isto é de há muitos anos, não é? Às vezes há pessoas que são relativamente júniores,
mas que puxando um bocadinho conseguem evoluir na estrutura. Portanto, eu acho que um bom líder tem que saber detectar as valências de cada colaborador, puxar por ele e pô-lo no lugar certo. Da mesma maneira que não pode puxar um computador, um colaborador para cima que não tem skills de liderança, por exemplo. Portanto, eu acho que tudo isto há muito bom senso e há um conhecimento muito importante das próprias equipes. Estava a dizer isto porque outro dia, por exemplo, só antes de ir para o David, tivemos também uma sessão, mas foi uma sessão mais exclusiva, e estava lá uma pessoa da Digital Performance, a pessoa que é responsável por isto, e eles têm uma coisa que eles identificaram na dada altura, que havia um conjunto de pessoas que não estavam a ser identificadas pelas estruturas hierárquicas como as potenciais pessoas a evoluir, digamos assim. E então eles criaram um processo que tem um misto de top-bottom, ou seja, das linhas hierárquicas e de identificação feita através disso, mas depois as próprias pessoas que estavam em qualquer lugar da organização podiam candidatar-se a um conjunto de iniciativas que estavam em curso e depois eram avaliadas e seriadas para ver se, ou seja, o objetivo deles era que tentar aproveitar ao máximo possível, mesmo, vamos dizer assim, as migalhas que se escapassem pelas frestas da toalha. Pedro, e hoje em dia... E achei muito interessante. As estruturas são muito mais horizontais e uma estrutura agile, no fundo nós temos pessoas de vários níveis hierárquicos a trabalhar em projetos. Portanto, já não existe tanta hierarquização das funções e das pessoas. Há muito mais trabalho em equipe e depois não há tantos silos, não é? No fundo, trabalhamos projetos, trabalhamos para um objetivo e vamos buscar recursos e valências onde elas existem. E eu acho que é assim que as sociedades evoluem. Sim, não, eu acho que é uma mudança enorme e permite, lá está, aproveitar muito melhor e prevenir fenómenos que no passado havia muitas vezes de como é que eu lhe chamo, um nepotismo por similaridade, as pessoas promovem as pessoas iguais ou chamam as pessoas iguais a si mesmas e às vezes isso não é necessariamente bom. David, agora passava aqui um bocadinho a ti esta pergunta de há correlação ou não há correlação, portanto aqui já não tem tanto a ver com a parte da seleção ou das pessoas, mas mais na identificação, ou seja, os vossos campeões digitais são pessoas que tipicamente já têm mais responsabilidade na estrutura da organização ou possivelmente não? Não, eu diria que não. Nós estamos a olhar para este programa de forma absolutamente transversal. Não há critérios fixos de ordem nenhuma, além daqueles que referi há pouco, que são mais ligados ao tema da atitude e do comportamento, desta componente da personalidade, se quisermos chamar, apesar de não adorar, acho um termo um bocadinho redutor, a ver com um bocadinho com a atitude e comportamento dessas pessoas, e isso para nós é transversal, não olha a idades, não olha a backgrounds académicos, não olha ao que já foi feito, olha muito mais aquilo que pode ser feito aqui para a frente. Nós não estamos tanto a olhar para o passado, estamos a olhar para o futuro. Sem discordar daquilo que foi aqui referido, que acho que faz parte das competências de um bom líder saber identificar o potencial dos seus colaboradores e aquilo que os seus colaboradores podem oferecer, mas pegando um bocadinho naquilo que disseste, Pedro, já não me lembro o termo que utilizaste, são normalmente os enviesamentos inconscientes, ou mais ou menos conscientes que os líderes possam ter, e que levam muitas vezes, quando nós na empresa encontramos algum conteúdo premium, seja ele de formação, seja uma experiência, seja, não sei, quando questionamos os líderes, tipicamente os líderes identificam as mesmas 2 ou 3 pessoas. E nós neste programa tentámos fazer um bocadinho uma construção bottom-up e com base nas ferramentas que temos, quer de acesso, no histórico que temos, quer de acesso, quer de desempenho, quer noutras ferramentas de avaliação de potencial que temos, nomeadamente nós temos uma metodologia que damos o nome de Aldeia, poderia ter outro, mas que traz visões laterais das pessoas, ou seja, já não fiamos só naquela que é o líder, nem só nos pares, mas queremos saber ter uma visão holística de como é que esta pessoa se movimenta na organização e como é que ela entrega nos vários fóruns em que faz parte, pegando nesta história também dos projetos transversais, porque é assim que nós trabalhamos hoje em dia também, a estrutura é cada vez mais horizontal e, portanto, conseguimos ter inputs de performance e de atitude, de comportamento das pessoas em vários fóruns. E é com base nisso que nós estamos, efetivamente, a propor às pessoas para este programa, tem previsto depois o líder nacional poder dizer, não concordo com esta pessoa, ou concordo, ou nunca tinha pensado nesta pessoa. Mas estamos nós a tentar encontrar esses blind spots que às vezes vêm dos enviesamentos inconscientes quando temos uma avaliação ou uma percepção unilateral das pessoas.
nós estamos a construir, estamos a tentar construir um processo um bocadinho diferente nessa perspectiva e não fiando só na identificação dos líderes, não obstante os líderes terem um papel fundamental. Claro. Mas eu acho que esse lá está, acho que estamos todos mais ou menos no mesmo sentido, que é o achatamento não só hierárquico, mas também cultural da própria organização, como a Sofia também estava a dizer, não é? Das coisas serem muito mais funcionarem com base em iniciativas, em projetos, em squads, por exemplo, e disso permitir uma muito maior, não só interligação entre as várias partes, e partes não são departamentos, cada vez mais são pessoas, não é? E permitir também que esses blind spots comecem cada vez mais a diminuir. Eu acho que isso é fundamental, porque lá está, um dos principais problemas das organizações é não haver a mutação, é não haver a experimentação, é as coisas seguir sempre a mesma receita e num contexto externo de elevadíssima mudança e de rapidíssima mudança, perderem a capacidade realmente, é quase seleção natural, vamos mudar, há umas coisas que funcionam, outras que não funcionam, e as coisas irem. Aqui uma última questão que eu tinha, porque também estamos a começar a chegar aqui um bocadinho ao fim do tempo, e aqui deixo mais para a Sofia também e para o David, embora também, Monique, também quero ouvir um bocado a tua opinião. É um velho problema que é, como é que mesmo com todos estes programas, estas ideias, e esta lógica mais orgânica de campeões digitais, como é que se garante efetivamente, ou como é que se ajuda, como é que se cria um contexto ou condições para que haja, ou seja, ou se fazem algo mais do que simplesmente, entre aspas, ter os campeões, mas como é que se garante que há uma efetividade, que há um impacto no negócio, que a organização aceita, recolhe, incorpora e não bloqueia, não coloca entraves, porque é muito fácil bloquear, não é? Bloquear, o não está sempre garantido e é verdade. É muito fácil, mas aqui, ou seja, como é que as vossas organizações olham para este, é um meta-problema, não é? É um problema à volta do problema. Como é que vocês, qual é que é a vossa experiência, o que é que eventualmente têm pensado para tentar evitar este tipo de situações e para potenciar os resultados destes processos? Força, Sofia. Eu acho que uma das coisas importantes é uma liderança forte, que é sempre relevante para dar força aos próprios projetos, e o envolvimento dos colaboradores e explicar. Portanto, uma clareza de objetivos é crítica até para a própria motivação e o envolvimento dos próprios colaboradores. E nós temos um exemplo interessante. Nós estamos agora a lançar no Santander Universidades uma bolsa Coeranec, e é uma bolsa interessante porque não é só para estudantes, é uma bolsa aberta ao público no geral, portanto, através da nossa plataforma de bolsas, qualquer pessoa pode se candidatar, e o que nós reparamos é que temos colaboradores a candidatarem-se e temos imensos estudantes e não estudantes. Portanto, eu não sei exatamente o perfil, mas a ideia que tenho, ou pelo que tenho falado com várias pessoas, é isso. Isso significa que as pessoas procuram ir de encontro, e falando agora no próprio banco, as pessoas procuram ir de encontro àquilo que é a necessidade deles e da empresa. Portanto, daí o matching perfeito, que é, se eu como funcionário, se eu tiver capacidade, mas não tiver conhecimento, mas conseguir adquirir conhecimento, é muito melhor eu investir na empresa do que eu mudar de emprego, e por outro lado, é melhor a empresa investir em mim se eu tiver bons outros skills e conhecimento da empresa, do que ir buscar outro talento, que se calhar é ótimo, até é melhor que eu, mas não conhece a empresa. Pronto, isto tem sentido figurado, não estou... Não. Mas, claro. E eu acho que isto também é uma coisa que é importante. Portanto, se nós conseguirmos projetar que a trajetória de transformação é um tema contínuo, que a transformação requer planeamento. Por exemplo, uma das coisas que é importante é os recursos humanos têm que saber quais são as áreas que precisam de novos skills. E aí fazer um matching perfeito daquilo de ver quais são as áreas que precisam. Portanto, planeamento é inequívoco. E depois, mais uma vez, temos, no caso concreto da banca, temos o cliente como o nosso benchmark, que é crucial, porque ele está, então, com agora do Covid, nós estamos a ver quais são as exigências em termos de digitalização na banca, que foram super aceleradas. Claro, exatamente. Portanto, e os colaboradores sentem isso. Portanto, temos que nós não podemos ir atrás do prejuízo, temos que dar um passo à frente. Mas às vezes há uns empurrões que nos dão para dar passo para a frente. E este tem sido um valente empurrão, infelizmente, pronto, mas tentar tirar o melhor possível da situação, claro. David, esta questão, promover / bloquear. Claro. Eu acho que, em primeiro lugar, tem de haver uma visão, não é? E essa visão tem de ser comunicada à empresa e para todos estarmos na mesma página. Eu acho que essa é um bocadinho a base.
Mas, voltando um bocadinho ao início da minha intervenção, eu gosto de coisas muito concretas. Porque muitas vezes nós dizermos eu quero ter uma jornada do colaborador 100% digital. Quero ter um full segment of one na minha oferta. Eu quero ter toda a minha oferta empoderada pelo digital. Ok, mas nós precisamos de concretizar o que é que significa, o que é uma jornada 100% digital, o que é o segment of one, quais são as nossas ofertas e quais são aquelas que efetivamente nós conseguimos digitalizar ou potenciar numa base digital. Acho que, para além da visão em que todos temos que estar alinhados, temos que trazer para a mesa da empresa e objetivar naquilo que são, digamos, os contratos de gestão dos negócios. E a Galp é uma empresa super variada e não estamos no mesmo pace. Há partes da nossa. Há negócios nossos que estão super digitalizados, há negócios nossos que não estão de todo digitalizados e cujos desafios da digitalização são completamente diferentes. A Galp é uma empresa super variada, muitas vezes a população não tem essa noção, essa percepção. E, portanto, é nós trazermos para cada um destes negócios, para o centro cooperativo, para todas as unidades que fazem mover a organização, uma agenda com objetivos muito claros de digitalização e de transformação digital, cultural, o que é que isso significa, para todos perceberem e saberem o que é que têm de entregar. Agora, isto é muito dito, mas fazê-lo, concretizar, é um desafio Claro. enorme. Mas eu acho que esse é sempre o caminho, porque são as bases. Depois podemos fazer todo o tipo de apostas, como estamos a fazer convosco, como o programa do Desafio Digital que já referi, como as experiências que expomos às nossas pessoas. Podemos fazer muitos reforços e, digamos, apoiar aquele caminho que nós traçamos. Mas esse caminho tem que lá estar. Esse caminho tem que ser muito, muito claro e não podemos deixar na casa do etéreo. Nós não sabemos exatamente. Se as pessoas não perceberem o que é que isso significa, nós não vamos conseguir entregar. Claro, E é daí, tal eu acho que clareza da visão que... a nossa missão é isso. Clareza da visão que tu e a Sofia referem. Monique, do vosso lado, aqui mais do ponto de vista da parte da requalificação e do upskilling e do reskilling tecnológico, é costume as organizações, ou seja, vocês sentem que as organizações, quando, por exemplo, entram só no processo de requalificação básica, nem estou a falar aqui da parte de criação de KPIs de inovação digital, nem estou aí para aí, mas sentem que há uma visão clara que as pessoas que vão para esses cursos vindas das empresas têm, que lhes é transmitida pela organização, ou seja, há uma ligação efetiva entre aquele meio e depois o fim que é expectável. Estás miúdo. Sim, pronto. Sim, aqui tem vários caminhos que nós podemos ir, não é? Vou dar até a minha impressão até enquanto empresa, porque dentro da Ironhack todos os colaboradores conseguem fazer o curso e conseguem, se quiser, ter esse upskilling, esse reskilling. Eu fui uma dessas pessoas, então eu era uma pessoa que estou a trabalhar em educação há 15 anos, mas não era da área tech, e dentro da Ironhack fiz também esse upskilling e agora pronto, me considero um pouco mais tech, apesar de não é a minha área de formação, nem nada disso. Então é muito essa parte, nós puxamos muito por isso e temos muito isso, mas verificamos que dentro das empresas nós geralmente temos vários tipos de empresa, não é? Nós temos uma empresa que tem medo dessa requalificação. Há muitas empresas que têm essa um bocado de medo de, ok, vou investir na pessoa e nessa pessoa fazer um upskilling, depois essa pessoa com esse upskilling vai sair daqui e vai para ir para outro lado, não é? Nós temos uma boa questão. Esse medo. Temos também aquela empresa que faz formação por formação e vai lá, olha, preciso fazer formação por IRS, por motivos e ajudas e tudo mais, e coloca essa pressão no colaborador sem perceber se isso é o que o colaborador mesmo quer, porque há pessoas que talvez não querem ir para a tech, há pessoas que talvez queiram fazer outras coisas. Nós também temos que ter essa visão de não colocar o colaborador como obrigatório, principalmente nessa parte de transformação, porque senão os resultados não vão ser, pronto, está lá, a motivação e a resiliência que nós precisamos não vão estar lá, não é? E aí sim temos aquelas empresas que fazem o lead by example, como é o caso da Galp, como é o caso do Santander também, e é o caso de várias outras empresas que há em Portugal, que começam aos poucos perceber quais são
os pontos positivos em ter esse upskilling, esse reskilling dentro da sua empresa. Eu acho também importante pensar muito, não só na forma que a empresa gere os seus funcionários, mas também na forma que a empresa contrata. Empresas que contratam com esse pensamento também de que, ok, vamos contratar a pessoa, pela pessoa, claro, pelos seus skills, mas também pelo que a pessoa pode ser e pelo como a pessoa pode se desenvolver, acho que também já são empresas que já têm essa mentalidade de fazer um pouco de fostering, não é? Fazer com que essa pessoa cresça e perceba e esteja dentro da empresa e cresça muito mais. Um exemplo que eu vou dar, e que acho que talvez a Sofia não saiba, nós temos um aluno nosso que era advogado, então completamente fora, fez o bootcamp de Data Analyst e ele era incrível porque era uma das pessoas mais motivadas, super motivado, e hoje ele trabalha como Quality Data Analyst no Santander. Que engraçado. Pronto, e pronto, o Santander contratou, está lá, uma pessoa com background de direito, que fez um curso de reskilling, mas que, por A mais B, durante todo o processo, provou que tinha as qualidades necessárias para a empresa, e isso também é importante. Acho que nós temos que reconhecer isso mais nos nossos próprios funcionários e não só nos que vêm de fora, não é? Mas eu acho que cada um de nós tem que demonstrar à empresa se vale a pena apostar, não é? Com toda E há pessoas que têm potencial escondido, ou enganaram-se no curso, e se calhar têm jeito para outras coisas, não é? Mas eu penso que também... eu penso que também tem muitas pessoas que têm esse estigma de que não fui feito para tech, ou vai-me custar muito entrar em tech, ou que preciso fazer uma universidade de 3, 4 anos para entrar então nessa parte de digitação, de transformação digital, e que também vai um pouco dessa parte de educação que nós estamos fazendo, e pronto, super importante essa talk também para falar um bocado sobre isso, de que há outros caminhos, e há caminhos dentro da própria empresa, e acho que isso também é muito importante. Olha, eu ia aqui, nós estamos quase a chegar ao fim da nossa sessão, era para ser 45 minutos, já estamos a passar um bocadinho, mas eu colocávamos uma última pergunta, sobretudo ao David e à Sofia, que era uma pergunta que eu acho que muitas pessoas fazem, que é como medir o impacto destas ações? Por exemplo, imaginem de uma estratégia de requalificação e de implantação de campeões digitais para promover a inovação digital. Eu acho que aqui não há uma resposta, obviamente, mas poderem só falar durante 2, 3 minutos sobre isto, penso que lá está, que são coisas em que vocês garantidamente pensam e estão dentro da área, só para ter algumas experiências ou conhecimentos ou pensamentos, acho que já vai ser muito útil aqui aos participantes. David, começas tu? Então vá. É o último, não me chateio mais com mais questões. Essa é a pergunta mais difícil. Acho que é a pergunta que mais vezes a gestão de topo faz a programas, a projetos como o meu, liderados por pessoas como eu. Portanto, o meu então eu acho que é o mais difícil. Nós estamos a falar de uma perspectiva cultural, não é? Como é que nós medimos se a cultura das pessoas mudou efetivamente, sendo a cultura algo tão intangível, não é? Exatamente, tão intangível. Eu acho que se mede, por um lado, nos tais objetivos concretos que referi há pouco, e portanto esses objetivos têm de mudar e os outcomes têm que ser diferentes, e esse no final do dia, é aquilo que os nossos investidores e que a gestão do topo têm de olhar e têm de cuidar, e não podemos nunca esquecermos o motivo de existência das empresas, e acho que temos que ser claros nesse aspecto. Depois existem muitas ferramentas, não é? Nós temos, por um lado, surveys que fazemos da percepção das próprias pessoas, surveys de percepção dos nossos clientes, se essa oferta ao cliente mudou efetivamente, surveys de percepção da gestão do grupo. Mas estamos sempre a falar de percepções. Claro que as percepções muitas vezes são mais relevantes do que os factos até, não é? Porque se a percepção lá está, é porque alguma coisa estamos a fazer nesse sentido. Mas é um desafio. É um desafio, não há uma resposta certa e todos os anos nós inventamos novas métricas, novas formas de abordar o assunto do impacto. É um bocadinho como o impacto, desde há muito tempo, eu trabalhei muito Learning and Development, impacto da ação de formação. É muito difícil.
É um desafio muito grande. Sofia, o que é que tem para nos dizer sobre Quer isto? dizer, eu não queria ser redundante relativamente ao que o David disse, mas há uma coisa que é importante, é que isto não se faz uma só vez, eu acho que se faz aos bocados. E às vezes até fazemos coisas erradas, temos que olhar para trás, ver o que é que falhou e recomeçar. Portanto, isto não pode ser um projeto tipo, eu começo aqui, eu sei que quero ir até ali, mas não vou de uma vez. E isto faz-nos repensar. E às vezes, ao repensar, temos soluções muito mais criativas e muito mais eficientes. E por isso é que é importante ter pessoas que têm a capacidade e o discernimento de ver, por um lado, o que é a eficiência, o que é a otimização, o que é a utilização das novas tecnologias, mas, por outro lado, também têm um sentimento de negócio e de, não digo rentabilidade propriamente dito o termo, mas que visão de negócio. Portanto, não são meramente técnicos, mas são pessoas que têm essa dupla capacidade de olhar para a parte tecnológica e para a parte como negócio, e isto joga tudo. Por isso é que as empresas têm que ser multifacetadas. E depois cada caso é o caso, cada projeto é um projeto, e obviamente o cliente da Galp não é igual ao cliente do Santander. Eu também não posso falar, não tenho, apesar de estar no Santander há muitos anos, mas agora nesta área de universidades estou um bocadinho fora dessa questão da tecnologia do dia-a-dia, não é? Porque agora estou mais ligada para fora, quer dizer, estou a dar a formação para essa ruptura, ou estou a dar meios para essa formação. Mas é uma das coisas que eu vejo é que as coisas têm que se fazer a passo e passo e analisar muito, fazer muita análise, muito ponto da situação. Eu acho que aqui muitas vezes há uma lógica muito mais, como estava a dizer, de projeto. Vamos fazer um projeto de formação e vamos formar todas as pessoas durante 3 meses, à espera que aconteça um milagre. Depois não há milagre. Depois, entretanto, o próprio processo de requalificação e de formação para um bocado aí, porque a organização diz, então, mas isto não vemos o resultado imediato. Eu acho que há quem queira cada vez mais, eu acho que isto é um bocadinho aquilo que parece-me que vocês estavam a dizer, não como um projeto, mas como um processo. E um processo que tem uma visão, obviamente, mas que o caminho para se chegar lá tem de ser um caminho que se vai fazendo, que se vai experimentando, que se vai tentando perceber o que é que funciona, o que é que não funciona, numa lógica de envolvimento da organização e de experimentação. Olhem, muito obrigado a todos, foi um prazer ter-vos aqui, espero que tenha sido útil para a audiência, pelo menos para mim pessoalmente foi. Acho que é sempre interessante nós termos estes momentos de partilha de exemplos e de experiência e de problemas também, não é? E de contextos, porque enriquecem a nossa capacidade de prosseguirmos ou de conseguirmos concretizar melhor a missão de realmente trazer melhor impacto para as empresas e para a sociedade através da requalificação das pessoas e das organizações. Portanto, muito obrigado em nome da Além Jobs e da Future Works. O momento comercial só agora no fim, caso queiram saber melhor o que nós estamos a fazer em conjunto com a Ironec, por exemplo, na Galp e noutras organizações, por favor, contactem-nos, temos todo o prazer em partilhar essas experiências e ver como vos podemos ajudar, ou só para falar. E espero ter-vos na próxima sessão, que será daqui a um mês e mais focada, neste caso, em temas mais ligados ao upskilling e ao reskilling tecnológico, já não tanto numa perspectiva de campeões, mas numa perspectiva mais de requalificação generalizada, sobretudo para pessoas não tech para tech, ou seja, de requalificar efetivamente força de trabalho que corre o risco, por exemplo, de se tornar obsoleta para si próprio e para a organização. Muito obrigado a todos. Esta sessão já agora vai ficar disponível de seguida, para quem quiser ver de seguida ou partilhar com outros colegas. Foi um prazer, tenham um excelente resto de bom dia e até à próxima. Obrigadíssimo, então, foi um prazer. Obrigado. Até à próxima. Até à próxima.